Uma biblioteca de 150 anos estava prestes a ser demolida para dar lugar a um shopping center. Mas uma comunidade inteira se uniu numa batalha épica que ninguém esperava que eles pudessem vencer. Esta é a história real de Vila Esperança, onde moradores comuns se transformaram em guerreiros da cultura, enfrentando pressões políticas e interesses econômicos poderosos para salvar o coração histórico de sua cidade. Uma lição inspiradora sobre o poder da união comunitária. Antes de eu contar como essa batalha incrível se desenrolou, me fala nos comentários de que cidade você está assistindo. Adoro saber onde estão nossos seguidores espalhados pelo Brasil. E se você também acredita no poder das comunidades unidas por uma causa justa, se inscreve no canal e ativa o sininho. Agora vem descobrir como David venceu Golias. A Biblioteca Municipal Carlos Drummond de Andrade, majestosa em sua arquitetura colonial do século XIX, sempre foi mais do que um simples repositório de livros na pequena cidade de Vila Esperança, interior de Minas Gerais. Com suas paredes de pedra calcária, janelas em arco gótico e um teto abobadado que ecoava sussurros de conhecimento há mais de 150 anos, ela representava a alma cultural de uma comunidade que crescerá ao redor de suas estantes empoeiradas, de corredores cheios de história. Dona Eulália Mendes, de 73 anos, havia sido bibliotecária-chefe por quase 5 décadas, testemunhando gerações inteiras de moradores passarem por aqueles corredores silenciosos. Ela conhecia cada livro por localização, sabia as preferências de leitura de famílias inteiras e guardava em sua memória prodigiosas histórias não escritas que se desenrolavam entre aquelas prateleiras centenárias. Para Dona Eulália, a biblioteca não era apenas seu local de trabalho, era sua casa, seu propósito de vida, o lugar onde havia encontrado seu primeiro amor aos 16 anos e onde, décadas depois, ainda sentia a presença reconfortante de todos os sonhos que haviam nascido naquelas mesas de carvalho gastas pelo tempo. Foi numa manhã nublada de março que a notícia chegou como um raio devastador em céu aparentemente sereno. O prefeito Rogério Almeida, um homem de negócio de 52 anos que havia assumido o cargo prometendo modernização e progresso econômico, convocou uma reunião extraordinária da Câmara Municipal para anunciar o que chamou de decisão necessária para o futuro próspero de Vila Esperança. A pauta única da reunião foi apresentada com a frieza de um relatório financeiro, a demolição da biblioteca histórica para dar lugar a um shopping center que traria empregos, impostos e desenvolvimento para nossa cidade estagnada. A justificativa apresentada pelo prefeito era, na superfície, logicamente sólida. A biblioteca custava aproximadamente R$ 40 mil mensais para manter, um valor considerável para uma prefeitura com um orçamento apertado e necessidades básicas de infraestrutura ainda não atendidas. O prédio histórico exigia constantes reparos em sua estrutura centenária. O sistema elétrico era antiquado e potencialmente perigoso, e o aquecimento no inverno era praticamente inexistente. Além disso, argumentava Almeida, vivemos na era digital, onde todo conhecimento está disponível na internet. Manter uma biblioteca física é um anacronismo dispendioso que não se justifica economicamente. Os números apresentados pelo prefeito pintavam um quadro aparentemente irrefutável. O shopping center geraria aproximadamente 300 empregos diretos, aumentaria a arrecadação municipal em 20%, e atrairia visitantes de cidades vizinhas, dinamizando toda a economia local. O investidor privado, uma empresa de São Paulo especializada em desenvolvimento comercial, oferecia um valor generoso pela propriedade e se comprometia a construir uma biblioteca moderna e compacta no novo empreendimento, um espaço de 100 metros quadrados com computadores e acesso digital, comparado aos 1.200 metros quadrados da biblioteca atual. Dona Eulália, que havia sido convidada para a reunião como uma formalidade protocolar, ouviu cada palavra com crescente horror. Quando o prefeito terminou sua apresentação e perguntou se havia alguma consideração técnica sobre a proposta, ela se levantou lentamente, suas mãos tremendo não de idade, mas de indignação contida. Prefeito Almeida, disse ela com voz firme que ecoou pela câmara silenciosa, o senhor está falando de demolir não apenas um prédio, mas 150 anos de memória coletiva. Está propondo destruir o coração cultural desta cidade em troca de uma promessa de progresso que pode ou não se materializar. A resposta do prefeito foi diplomaticamente condescendente. Dona Eulália, admiro sua paixão pela biblioteca, mas precisamos ser realistas sobre as necessidades do século XXI.
Nossos jovens precisam de empregos, não de livros antigos que podem ser encontrados digitalmente. A frase livros antigos foi pronunciada com um desprezo mal disfarçado que fez vários presentes na audiência se mexerem desconfortavelmente em suas cadeiras. Era nesse momento que Dona Eulália percebeu que a luta pela sobrevivência da biblioteca seria muito maior do que uma simples discussão orçamentária. Seria uma batalha pela alma da comunidade, um confronto entre visões fundamentalmente diferentes sobre o que constituía progresso verdadeiro, e um teste definitivo sobre se uma pequena cidade ainda podia valorizar sua história e identidade cultural em face das pressões econômicas modernas. Quando a reunião terminou com a aprovação preliminar da proposta por 5 votos contra 2, Dona Eulália caminhou lentamente de volta para a biblioteca, sob um céu cada vez mais carregado de nuvens escuras. Ela tinha 3 meses, 90 dias, antes que a decisão se tornasse definitiva e irreversível. 90 dias para mobilizar uma comunidade inteira, para provar que alguns tesouros não podem ser medidos em reais e centavos, e para demonstrar que o verdadeiro progresso às vezes significa preservar o passado para construir um futuro mais rico em significado. A notícia da ameaça à biblioteca se espalhou pela cidade de Vila Esperança com a velocidade de um incêndio em plantação seca. Em questão de horas, grupos de WhatsApp fervilhavam com mensagens indignadas, conversas acaloradas eclodiam em padarias e mercadinhos, e um sentimento coletivo de perda iminente começou a tomar forma entre os moradores que nunca imaginaram que poderiam perder aquele símbolo de sua identidade cultural. Professor Marcos Vieira, de 45 anos, docente de História no único colégio público da cidade, foi um dos primeiros a procurar Dona Eulália após a reunião da Câmara. Marcos havia crescido naquela biblioteca, passado incontáveis tardes pesquisando para trabalhos escolares, e mais tarde, já como professor, regularmente levava seus alunos para sessões de pesquisa e contação de histórias. Dona Eulália, disse ele, encontrando a bibliotecária organizando livros com uma determinação quase obsessiva, não podemos deixar isso acontecer. Esta biblioteca é onde nossa cidade aprendeu a ler, a sonhar, a imaginar mundos além de nossas fronteiras. Nos dias seguintes, um movimento orgânico e espontâneo começou a se formar. Doutora Amanda Souza, pediatra que atendia na única clínica da cidade, cancelou consultas não urgentes para se reunir com outros profissionais locais e discutir estratégias de resistência. Amanda tinha memórias profundas da biblioteca. Sua mãe a levava ali todos os sábados durante a infância, e foi entre aquelas estantes que ela descobriu sua paixão pela medicina, lendo biografias de médicos famosos, manuais de anatomia que despertaram sua curiosidade científica. A padaria do seu Joaquim, ponto de encontro tradicional para discussões matinais sobre política e futebol, transformou-se no quartel-general informal da resistência. Joaquim Ferreira, de 68 anos, proprietário do estabelecimento há 30 anos, ofereceu não apenas o espaço físico, mas também sua experiência em mobilização comunitária adquirida durante anos organizando festivais juninos e campanhas beneficentes. Minha gente, dizia ele para os frequentadores habituais, se não lutarmos por nossa biblioteca agora, o que vai sobrar de nossa cidade daqui a 10 anos? Só concreto e consumismo. Maria Helena Ribeiro, de 38 anos, jornalista que trabalhava para o único jornal local, o Correio de Vila Esperança, tornou-se a porta-voz não oficial do movimento. Com sua caneta afiada e conhecimento profundo da dinâmica política municipal, Maria Helena começou a investigar os detalhes do acordo proposto entre a Prefeitura e a empresa de São Paulo. O que descobriu a deixou ainda mais alarmada. O contrato incluía cláusulas que beneficiavam desproporcionalmente o investidor privado, com isenções fiscais que se estenderiam por 10 anos e garantias de exclusividade comercial que impediriam a concorrência no setor. Durante essas investigações iniciais, Maria Helena descobriu também que a biblioteca possuía um acervo histórico ainda mais valioso do que a maioria dos moradores imaginava. Além dos 15 mil volumes catalogados, havia uma coleção especial de documentos do período colonial, manuscritos de escritores locais do século XIX e uma hemeroteca completa com jornais regionais desde 1890. Este material, explicou ela para um grupo crescente de apoiadores, representa um patrimônio histórico inestimável. Se demolirem a biblioteca, muito dessa documentação pode ser perdida para sempre. A primeira reunião oficial do que viria a ser conhecido como Movimento Preserva a Biblioteca aconteceu numa quinta-feira chuvosa, na própria biblioteca,
após o horário de funcionamento. 23 pessoas compareceram, representando diferentes setores da sociedade local: professores, comerciantes, aposentados, estudantes universitários que haviam retornado para as férias e até mesmo alguns funcionários públicos que pediram para manter anonimato devido a pressões políticas. Dona Eulália presidiu a reunião com a dignidade de quem havia dedicado a vida inteira ao conhecimento e à cultura. Amigos, disse ela, sua voz ecoando entre as estantes que a rodeavam há 5 décadas, não estamos aqui apenas para salvar um prédio. Estamos aqui para defender a ideia de que uma comunidade precisa de espaços que alimentem a alma, não apenas a economia. Estamos aqui porque acreditamos que o progresso verdadeiro inclui preservar o que nos torna únicos e especiais. O grupo decidiu que precisavam de uma estratégia multifacetada: mobilização popular através de petições e manifestações, pressão política sobre vereadores indecisos, campanha de conscientização sobre o valor histórico e cultural da biblioteca e busca por alternativas econômicas que provassem que a preservação poderia ser financeiramente viável. Cada pessoa presente assumiu responsabilidades específicas e um cronograma foi estabelecido para maximizar o impacto durante os 3 meses que estavam antes da decisão final. Marcos Vieira se comprometeu a organizar uma campanha educacional nas escolas, mostrando aos alunos e pais a importância da biblioteca para a formação acadêmica e cultural das crianças. Doutora Amanda ficou responsável por mobilizar os profissionais liberais da cidade, enquanto seu Joaquim organizaria eventos de arrecadação de fundos e conscientização. Maria Helena assumiu a comunicação com a imprensa regional e a documentação de todo o processo para garantir transparência e prestação de contas. À medida que o movimento ganhava corpo, histórias pessoais começaram a emergir, revelando as raízes profundas que ligavam cada morador de Vila Esperança à biblioteca ameaçada. Cada depoimento era uma camada adicional de significado, uma prova viva de que aquele prédio transcendia sua função básica de empréstimo de livros para se tornar um repositório de memórias coletivas, sonhos realizados e vidas transformadas. Rosa Santos, de 82 anos, foi uma das primeiras a compartilhar sua história durante a segunda reunião do movimento. Filha de lavradores analfabetos, Rosa havia aprendido a ler aos 12 anos com a ajuda da primeira bibliotecária da cidade, Dona Conceição, que dedicava suas tardes de sábado a alfabetizar crianças carentes. Foi nesta biblioteca que descobri que podia ser mais do que as circunstâncias do meu nascimento, contou Rosa com os olhos marejados. Aqui li meu primeiro romance, Senhora, de José de Alencar, e decidi que queria ser professora. Esta biblioteca me deu asas para voar além do que minha origem permitia. A história de Rosa ressoou profundamente no grupo, especialmente porque ela posteriormente se tornará uma das professoras mais respeitadas da região, alfabetizando centenas de crianças ao longo de 40 anos de magistério. Seu filho, Carlos Santos, agora engenheiro civil trabalhando em Belo Horizonte, havia mandado uma carta de apoio ao movimento, lembrando como sua mãe o levava à biblioteca todas as semanas durante sua infância, cultivando nele o amor pelo aprendizado que conduziu à Universidade Federal. Professor Marcos organizou uma sessão especial onde ex-alunos da cidade que haviam se formado em universidades prestigiosas gravaram vídeos testemunhais sobre o papel da biblioteca em suas trajetórias acadêmicas. Luciana Martins, agora médica em São Paulo, recordou como passou incontáveis horas na biblioteca preparando-se para o vestibular de medicina, usando livros que não poderia comprar devido à situação financeira de sua família. Sem essa biblioteca, eu jamais teria conseguido passar numa universidade pública, declarou ela no vídeo. Foi ali que descobri minha vocação e encontrei os recursos para perseguir meus sonhos. Doutora Amanda, enquanto isso, começou a documentar o papel da biblioteca na saúde mental e bem-estar da comunidade. Ela descobriu que muitos de seus pacientes idosos relatavam que suas visitas regulares à biblioteca eram fundamentais para manter sua mente ativa e combater o isolamento social. Para muitas pessoas desta cidade, especialmente os idosos, a biblioteca é mais do que um local de leitura. É um ponto de encontro social, um lugar onde se sentem úteis e conectados com a comunidade, explicou Amanda durante uma entrevista para o Jornal Regional. A pesquisa de doutora Amanda revelou também que a biblioteca funcionava como uma extensão informal do sistema educacional da cidade.
Mães trabalhadoras deixavam seus filhos ali no contraturno escolar, onde Dona Eulália e suas assistentes voluntárias supervisionavam deveres de casa e atividades educativas. Durante as férias escolares, programas de leitura mantinham as crianças engajadas em atividades construtivas, funcionando como um centro comunitário de aprendizagem que beneficiava especialmente as famílias de baixa renda. Maria Helena, em suas investigações jornalísticas, descobriu que a biblioteca havia desempenhado papéis históricos cruciais na vida da cidade. Durante a epidemia de gripe espanhola, em 1918, o prédio serviu como hospital de emergência. Na década de 1930, abrigou refugiados políticos que fugiam da repressão do Estado Novo. Durante a Segunda Guerra Mundial, funcionou como centro de arrecadação de fundos para os pracinhas brasileiros. Esta biblioteca não é apenas o repositório de livros, escreveu Maria Helena em um editorial comovente, é um testemunho vivo da capacidade de nossa comunidade de se adaptar, resistir e se reinventar diante das adversidades. O aspecto arquitetônico da biblioteca também ganhou destaque durante essa fase da campanha. Professor Antônio Luz, especialista em patrimônio histórico da Universidade Federal Regional, foi convidado para avaliar o valor arquitetônico do prédio. Seu relatório revelou que a biblioteca era um dos últimos exemplos bem preservados da arquitetura neocolonial mineira do século XIX na região, com características únicas como vitrais originais, ornamentos em pedra sabão esculpidos por artesãos locais e um sistema de ventilação natural que demonstrava conhecimentos avançados de engenharia para a época. Demolir este prédio seria equivalente a queimar um livro raro, declarou o professor Antônio durante uma palestra aberta à comunidade. A arquitetura é a história materializada, e esta biblioteca conta a história não apenas de Vila Esperança, mas de toda uma região e de uma época. Sua preservação é uma responsabilidade que transcende interesses econômicos imediatos. Essas revelações começaram a mudar a natureza do debate público sobre o futuro da biblioteca. O que havia começado como uma discussão sobre custos e benefícios econômicos estava se transformando numa reflexão mais profunda sobre identidade, patrimônio e o tipo de comunidade que Vila Esperança queria ser no futuro. A quarta semana do movimento marcou o início de uma campanha sistemática para conquistar corações e mentes na pequena cidade de Vila Esperança. O grupo de resistência havia crescido para mais de 50 voluntários ativos, cada um contribuindo com suas habilidades específicas para uma operação que estava se tornando surpreendentemente sofisticada para os padrões de uma cidade de apenas 8.000 habitantes. Maria Helena estabeleceu uma estratégia de comunicação multimídia que aproveitava todos os canais disponíveis na comunidade. O jornal local dedicava agora 2 páginas por semana ao movimento, apresentando não apenas notícias sobre as atividades de preservação, mas também sessões educativas sobre patrimônio histórico, entrevistas com usuários da biblioteca e artigos técnicos sobre economia cultural. Paralelamente, um grupo de jovens voluntários criou perfis nas redes sociais com conteúdo visual atrativo, fotografias históricas da biblioteca, vídeos curtos com depoimentos emocionais, infográficos comparando os benefícios culturais versus econômicos da preservação. A estratégia digital se mostrou particularmente eficaz para alcançar ex-moradores da cidade que haviam migrado para centros urbanos maiores em busca de oportunidades educacionais e profissionais. Esses embaixadores distantes de Vila Esperança começaram a compartilhar suas próprias memórias da biblioteca em suas redes pessoais, criando um efeito de amplificação que levou a causa para além das fronteiras municipais. Vários desses ex-moradores ofereceram contribuições financeiras para um fundo de preservação que estava sendo estabelecido. Professor Marcos organizou uma série de eventos educacionais que transformaram a discussão sobre a biblioteca numa oportunidade de aprendizagem coletiva. Palestras sobre história local lotaram o salão paroquial, com apresentações sobre a evolução cultural da região, o papel das bibliotecas na formação da cidadania e exemplos bem-sucedidos de preservação patrimonial em outras cidades similares. Essas sessões eram estrategicamente programadas para diferentes horários, acomodando trabalhadores, estudantes, donas de casa e aposentados. Um dos eventos mais impactantes foi a Noite de Memórias, onde moradores foram convidados a trazer fotografias antigas, documentos familiares e objetos que contassem a história de suas relações com a biblioteca. O evento revelou tesouros inesperados,
certidões de nascimento dos primeiros bebês nascidos em Vila Esperança, atas de fundação de empresas locais que haviam sido redigidas nas mesas da biblioteca, correspondências de soldados da Segunda Guerra Mundial que haviam sido escritas no prédio, e até mesmo pedidos de casamento que haviam acontecido entre as estantes românticas da seção de literatura. Doutora Amanda liderou uma iniciativa para quantificar cientificamente o impacto social e econômico indireto da biblioteca. Trabalhando com um economista da Universidade Regional, ela desenvolveu um estudo que demonstrava como a biblioteca contribuía para o desenvolvimento humano local através de indicadores como alfabetização, formação profissional e empreendedorismo cultural. O estudo revelou que a biblioteca indiretamente gerava valor econômico através de sua contribuição para a formação educacional, que permitia aos jovens locais acessarem universidades e posteriormente retornarem com conhecimentos e investimentos para a cidade. A pesquisa de doutora Amanda também identificou oportunidades econômicas diretas que haviam sido negligenciadas na proposta original da prefeitura. A biblioteca poderia se tornar um ponto turístico regional, especialmente se desenvolvida como centro de turismo histórico e cultural. Várias cidades mineiras haviam desenvolvido roteiros turísticos bem-sucedidos baseados em patrimônio arquitetônico e cultural, gerando renda através de visitação, hospedagem, alimentação e venda de artesanato local. Seu Joaquim coordenou eventos de arrecadação de fundos que se tornaram verdadeiras celebrações comunitárias. Noite de bingo no salão da igreja, festivais de comida típica na praça central e apresentações musicais de artistas locais geravam recursos financeiros enquanto fortaleciam o senso de comunidade e propósito compartilhado. Esses eventos também serviam como oportunidades para a educação política, onde voluntários explicavam os procedimentos democráticos de tomada de decisão e encorajavam participação cidadã além da questão específica da biblioteca. A resposta do prefeito Almeida a essa mobilização crescente foi inicialmente de desprezo calculado, mas gradualmente evoluiu para preocupação genuína à medida que pesquisas informais de opinião pública mostravam mudança significativa no humor dos eleitores. Em entrevistas, ele mantinha sua posição de que decisões administrativas devem ser baseadas em dados objetivos, não em sentimentalismo, mas começou a fazer concessões retóricas sobre a importância da cultura e a possibilidade de encontrar soluções criativas que atendam tanto às necessidades econômicas quanto culturais. A pressão sobre os vereadores indecisos também se intensificou. Dona Eulália, com sua dignidade natural e conhecimento enciclopédico sobre a história da cidade, tornou-se uma presença constante nas sessões da Câmara Municipal, sempre acompanhada por grupos de cidadãos que utilizavam o tempo público para apresentar argumentos bem fundamentados e propostas alternativas. A formalidade democrática desses encontros contrastava dramaticamente com a paixão emocional que motivava os participantes, criando um espetáculo de cidadania ativa que impressionava até mesmo observadores céticos. A quinta semana do movimento trouxe desenvolvimento que ninguém havia antecipado, apoios vindos de setores da sociedade que tradicionalmente não se envolviam em questões culturais. O primeiro sinal de que a causa estava transcendendo divisões habituais veio de Silvana Rodrigues, presidente da Associação Comercial de Vila Esperança, uma empresária pragmática de 52 anos conhecida por suas posições focadas exclusivamente em resultados financeiros. Inicialmente, eu apoiava a construção do shopping center, admitiu Silvana durante uma reunião pública. Acreditava que mais comércio significaria automaticamente mais prosperidade para todos nós comerciantes. Mas comecei a refletir sobre o que realmente torna uma cidade atrativa para se viver, trabalhar e visitar. Sua mudança de perspectiva havia sido influenciada por conversas com filhos adultos que viviam em outras cidades e expressavam saudade não das oportunidades econômicas de Vila Esperança, mas de sua qualidade de vida, senso de comunidade e identidade cultural única. A adesão de Silvana trouxe consigo um grupo significativo de comerciantes locais que começaram a perceber potenciais benefícios econômicos na preservação da biblioteca. Roberto Silva, dono da única livraria da cidade, apresentou dados mostrando que cidades com patrimônio cultural bem preservado atraem um tipo de turismo mais qualificado e com maior poder de compra. Turistas que visitam locais históricos gastam mais em produtos locais, ficam mais tempo e retornam com maior frequência, explicou ele, citando estudos de cidades similares em Minas Gerais.
Um aliado particularmente inesperado emergiu na figura do Padre Miguel Santos, pároco da Igreja Matriz de Vila Esperança. Padre Miguel, de 48 anos, havia sido inicialmente neutro na questão, focando suas energias pastorais em questões que considerava mais diretamente relacionadas à espiritualidade. No entanto, reflexões teológicas sobre o papel da cultura na formação humana o levaram a uma posição de apoio eloquente à preservação da biblioteca. A cultura é uma das formas mais profundas através das quais o ser humano expressa sua dignidade criada à imagem de Deus, declarou Padre Miguel durante um sermão dominical que surpreendeu muitos fiéis. Destruir um centro de conhecimento e memória coletiva é empobrecer espiritualmente nossa comunidade. A verdadeira prosperidade inclui não apenas pão para o corpo, mas também alimento para a alma. A homilia foi transcrita e distribuída amplamente, alcançando até mesmo católicos praticantes que não haviam se envolvido anteriormente com o movimento. A entrada da Igreja Católica no debate trouxe uma dimensão ética que ressoou especialmente com a população mais conservadora da cidade. Padre Miguel organizou sessões de diálogo interreligioso onde líderes de outras denominações cristãs presentes na cidade, pastores evangélicos, padres ortodoxos e até mesmo dirigentes da pequena comunidade espírita local discutiam a importância da preservação cultural a partir de suas respectivas tradições espirituais. Outro apoio surpreendente veio de Carlos Mendoza, um empresário de 39 anos que havia retornado recentemente à Vila Esperança depois de anos trabalhando em São Paulo. Carlos havia inicialmente visto a polêmica sobre a biblioteca com ceticismo de alguém acostumado à dinâmica acelerada dos grandes centros urbanos. Confesso que meu primeiro pensamento foi: estas pessoas pequenas de cidade pequena resistindo ao progresso, admitiu ele durante uma entrevista para o jornal local. Entretanto, a experiência de retornar às suas raízes depois de anos na metrópole havia dado a Carlos uma perspectiva diferente sobre qualidade de vida e desenvolvimento sustentável. Em São Paulo, temos dezenas de shopping centers, mas perdemos nossa alma como comunidade, refletiu ele. Vi cidades que escolheram crescer economicamente preservando sua identidade cultural, e elas são muito mais prósperas, felizes do que lugares que sacrificaram tudo em nome de um progresso mal definido. Carlos decidiu não apenas apoiar o movimento, mas também colocar sua experiência empresarial a serviço da causa. Ele propôs um plano de negócios alternativo que demonstrava como a biblioteca poderia ser transformada em um centro cultural autossustentável, gerando receita através de eventos pagos, cursos especializados, turismo cultural e parcerias com instituições educacionais regionais. Preservação e prosperidade não são mutuamente exclusivas, argumentou ele. Precisamos apenas de criatividade e planejamento inteligente. A proposta de Carlos incluía elementos como um café literário, salas de coworking para freelancers pequenos empresários, um pequeno teatro para apresentações locais, oficinas de artesanato tradicional e até mesmo um espaço para conferências corporativas que poderiam atrair empresas regionais buscando locais diferenciados para seus eventos. O plano financeiro projetava que essas atividades poderiam gerar receita suficiente para cobrir os custos operacionais da biblioteca dentro de 3 anos, tornando-a financeiramente independente da prefeitura. A apresentação do plano de Carlos causou sensação na Câmara Municipal. Pela primeira vez, o movimento havia apresentado não apenas argumentos emocionais e culturais, mas uma alternativa econômica concreta e bem fundamentada. Vereadores que haviam sido ceptical começaram a fazer perguntas técnicas sobre viabilidade, cronogramas de implementação e projeções de retorno sobre investimento. O prefeito Almeida, que havia baseado sua proposta na premissa de preservar a biblioteca seria inevitavelmente um dreno financeiro perpétuo, encontrou-se subitamente defendendo uma posição que parecia menos sólida diante de uma alternativa bem estruturada. Em entrevistas, ele começou a modificar sua retórica, falando sobre a necessidade de analisar todas as opções disponíveis e garantir que qualquer decisão seja baseada em estudos técnicos rigorosos. A crescente força do movimento de preservação não passou despercebida pelos apoiadores do projeto do Shopping Center, que iniciaram uma contraofensiva coordenada para recuperar o controle da narrativa pública. O prefeito Almeida, percebendo que sua posição inicial estava sendo seriamente desafiada, contratou uma empresa de consultoria política de Belo Horizonte especializada em gestão de crises e comunicação estratégica.
A nova estratégia se baseava em 3 pilares principais: questionar a viabilidade econômica das propostas alternativas, amplificar as vozes dos cidadãos que apoiavam o desenvolvimento comercial e reposicionar a questão como uma escolha entre futuro próspero versus estagnação nostálgica. A empresa de consultoria trouxe técnicas sofisticadas de comunicação política que contrastavam dramaticamente com o caráter orgânico e comunitário do movimento de preservação. Roberto Silva, da Empresa de Desenvolvimento de São Paulo, aumentou significativamente sua presença na cidade, estabelecendo um escritório temporário e contratando alguns moradores locais para distribuir material promocional sobre os benefícios do shopping center. O material era profissionalmente produzido, com gráficos coloridos mostrando projeções de emprego, crescimento de renda e modernização urbana. Vila Esperança merece entrar no século XXI, proclamavam os folhetos. Não podemos deixar que o medo da mudança impeça o progresso de nossas famílias. A estratégia incluía também a organização de reuniões com grupos específicos da população que poderiam ser mais sensíveis aos argumentos econômicos. Jovens desempregados foram convidados para palestras sobre oportunidades de trabalho no varejo moderno. Pequenos empresários receberam apresentações sobre como aumentar a circulação de pessoas beneficiárias seus negócios. Mães de família foram alvo de campanha sobre conveniência de compras e serviços concentrados num local moderno e seguro. Uma das táticas mais controversas foi a tentativa de dividir o movimento de preservação através da exploração de diferenças geracionais e socioeconômicas. Materiais de campanha começaram a sugerir que a oposição ao shopping center vinha principalmente de elites intelectuais, aposentados confortáveis que não compreendiam as necessidades das famílias trabalhadoras da cidade. Enquanto alguns se preocupam com livros antigos, nossas crianças precisam de oportunidades reais de futuro, dizia um dos slogans mais agressivos da campanha. A pressão sobre vereadores indecisos se intensificou através de canais menos visíveis ao público. Empresários locais que mantinham contratos com a prefeitura receberam sugestões sobre qual posição seria mais benéfica para a continuidade de seus negócios. Funcionários públicos foram sutilmente lembrados de que mudanças de governo poderiam afetar a estabilidade empregatícia. Maria Helena, em suas investigações jornalísticas, começou a documentar essas táticas de pressão, mas encontrou dificuldades em conseguir testemunhos públicos devido ao medo de represálias. A atmosfera na cidade estava se tornando cada vez mais tensa, com famílias divididas sobre a questão e amizades antigas sendo testadas por diferenças de opinião. O que deveria ser um debate democrático sobre o futuro de nossa cidade está se transformando numa guerra política, escreveu ela em um editorial corajoso que criticava tanto a manipulação quanto a polarização crescente. A contraofensiva atingiu seu ponto mais controverso quando surgiram rumores sobre a situação financeira pessoal de alguns líderes do movimento de preservação. Informações sobre empréstimos bancários, dívidas fiscais e outros dados sensíveis começaram a circular em grupos de WhatsApp, sempre de forma anônima e com insinuações sobre possíveis motivações ocultas por trás da oposição ao shopping center. Dona Eulália, em particular, tornou-se alvo de uma campanha sussurrada que questionava se uma bibliotecária aposentada realmente compreendia as necessidades econômicas de famílias trabalhadoras. A resposta do movimento de preservação a essas táticas foi manter o foco na transparência e no debate baseado em fatos. Professor Marcos organizou sessões públicas de análise dos documentos e contratos relacionados ao projeto do shopping center, convidando especialistas externos para explicar termos técnicos e implicações legais. Doutora Amanda continuou produzindo estudos sobre impacto social e econômico, sempre divulgando metodologia e dados brutos para permitir verificação independente. Carlos Mendoza, com sua experiência empresarial, se dedicou a refinar e detalhar seu plano alternativo para a biblioteca, respondendo ponto por ponto às críticas técnicas levantadas pelos opositores. Ele organizou reuniões com potenciais parceiros e investidores, conseguindo cartas de intenção de algumas empresas regionais interessadas em apoiar o projeto de Centro Cultural Autossustentável. A diferença entre nossa proposta e a do Shopping Center, explicava ele em apresentações públicas, é que nossa solução fortalece a identidade de Vila Esperança em vez de transformá-la numa versão genérica de qualquer cidade brasileira. O clima de confronto atingiu um ponto crítico quando vândalos desconhecidos picham a fachada da biblioteca com frases como progresso sim, passado não e empregos, livros.
A violência simbólica do ato chocou até mesmo alguns apoiadores do shopping center, que publicamente condenaram o vandalismo enquanto mantinham sua posição política. Dona Eulália, encontrando as pichações na manhã seguinte, se recusou a removê-las imediatamente, declarando que elas serviriam como lembrança de como o fanatismo pode contaminar debates legítimos sobre o futuro de nossa comunidade. A sessão da Câmara Municipal que decidiria o destino da Biblioteca Carlos Drummond de Andrade estava marcada para uma terça-feira chuvosa de junho, exatamente 3 meses após a primeira reunião do Movimento de Preservação. O salão da Câmara, com capacidade para 100 pessoas, estava lotado 1 hora antes do início da sessão, com moradores ocupando todos os assentos disponíveis, formando filas que se estendiam até a rua. Dona Eulália chegou acompanhada por 4 gerações de uma mesma família, desde Rosa Santos, de 82 anos, até sua bisneta de 7 anos, Ana Luísa, que carregava um cartaz feito na escola com a frase "Quero aprender a ler na biblioteca da vovó Rosa". A imagem simbolizava perfeitamente a continuidade geracional que estava no centro do debate. Não se tratava apenas de preservar o passado, mas de garantir um futuro culturalmente rico para as próximas gerações. O prefeito Almeida apresentou sua proposta final com uma retórica mais moderada do que nos meses anteriores, reconhecendo o valor sentimental da biblioteca para nossa comunidade, mas insistindo que decisões administrativas devem priorizar o bem-estar econômico da maioria. Ele anunciou uma concessão significativa. Se o projeto do shopping center fosse aprovado, a empresa investidora se comprometeria a construir um novo prédio para a biblioteca, com recursos modernos e tecnologia de ponta, numa área adjacente ao empreendimento comercial. Carlos Mendoza respondeu apresentando a versão final de seu plano alternativo, agora apoiado por um consórcio de investidores regionais, de uma parceria formal com a Universidade Federal, que garantiria programação cultural permanente e cursos de extensão. O plano demonstrava não apenas viabilidade financeira, Bate Alço projetava impactos econômicos indiretos comparáveis aos do shopping center através de turismo cultural, eventos corporativos e desenvolvimento de uma economia criativa local. Senhores vereadores, disse Carlos durante sua apresentação, vocês não estão escolhendo entre progresso e estagnação. Estão escolhendo entre 2 modelos diferentes de progresso. Um que transforma a Vila Esperança numa versão genérica de qualquer cidade brasileira, ou outro que celebra nossa singularidade e a transforma num ativo econômico diferenciado. Doutora Amanda apresentou os resultados finais de sua pesquisa sobre impacto social, incluindo dados surpreendentes sobre a correlação entre acesso à cultura e indicadores de saúde mental na população local. Durante os últimos 3 meses de mobilização em torno da biblioteca, relatou ela, observamos redução significativa em consultas relacionadas à depressão e ansiedade entre idosos, aumento na participação comunitária em atividades coletivas e melhoria geral nos indicadores de coesão social. A biblioteca não é apenas um patrimônio cultural, é uma infraestrutura de saúde pública. Maria Helena leu uma carta coletiva assinada por mais de 200 ex-moradores de Vila Esperança que viviam em outras cidades, muitos deles profissionais bem-sucedidos formados a partir de experiências educacionais que começaram na Biblioteca Municipal. A carta incluía promessas de apoio financeiro para o projeto de preservação e compromisso de alguns desses profissionais de retornarem periodicamente para oferecer palestras, cursos e mentoria para jovens locais. Professor Marcos apresentou uma proposta educacional integrada que transformaria a biblioteca preservada num centro de excelência educacional regional, oferecendo programas de preparação para vestibular, cursos técnicos em parceria com instituições especializadas e um programa de intercâmbio cultural que conectaria Vila Esperança com outras cidades históricas do Brasil e do exterior. Padre Miguel encerrou as apresentações do movimento de preservação com uma reflexão sobre o tipo de comunidade que queremos ser. Uma cidade verdadeiramente próspera, disse ele, é aquela onde crianças têm oportunidades econômicas, se também acesso beleza, ao conhecimento e à conexão com sua história. Não precisamos escolher entre pão e rosas, podemos ter ambos. A votação aconteceu após 4 horas de debate. 1 a 1, os vereadores justificaram seus votos, com vários deles admitindo que haviam mudado de posição durante os 3 meses de discussão pública.
Quando o resultado final foi anunciado, 6 votos pela preservação contra 3 pelo shopping center. A explosão de aplausos e lágrimas de alegria no salão da Câmara foi tão intensa que a chuva lá fora pareceu parar por alguns momentos. Dona Eulália, rodeada por dezenas de pessoas que queriam cumprimentá-la, pronunciou palavras simples mas profundas. Hoje nossa comunidade provou que democracia funciona quando cidadãos se envolvem com seriedade e respeito mútuo. Salvamos mais do que uma biblioteca. Salvamos nossa capacidade de decidir coletivamente sobre nosso próprio futuro. 2 anos após a decisão histórica que salvou a Biblioteca Carlos Drummond de Andrade, Vila Esperança havia se transformado num exemplo regional de desenvolvimento sustentável baseado em preservação cultural e inovação comunitária. O plano elaborado por Carlos Mendoza não apenas se materializara, mas superara todas as projeções iniciais, tornando a cidade um destino de turismo cultural que atraía visitantes de todo o estado de Minas Gerais. A biblioteca renovada mantivera toda sua arquitetura histórica original, enquanto incorporava tecnologias modernas de forma discreta e harmoniosa. O café literário instalado no antigo porão havia se tornado ponto de encontro favorito de escritores, artistas e intelectuais da região. As salas de coworking no segundo andar abrigavam pequenas empresas de tecnologia, consultorias especializadas e freelancers que haviam escolhido Vila Esperança pela qualidade de vida e ambiente inspirador. O teatro adaptado numa das alas laterais do prédio apresentava espetáculos mensais que esgotavam ingressos, com uma programação que misturava grupos locais, companhias regionais e até mesmo algumas atrações nacionais que incluíam Vila Esperança em suas turnês por considerar o espaço único e a audiência culturalmente sofisticada. As oficinas de artesanato tradicional mineiro haviam desenvolvido uma linha de produtos que eram vendidos para turistas, se também exportados através de plataformas digitais. Dona Eulália, agora com 75 anos, continuava como bibliotecária-chefe, mas sua função havia evoluído para algo semelhante a uma diretora cultural da cidade. Ela coordenava a programação de eventos, supervisionava os programas educacionais e se tornará uma espécie de embaixadora cultural de Vila Esperança em congressos e seminários sobre preservação patrimonial. Nunca imaginei que aos 70 e tantos anos eu estaria aprendendo sobre marketing digital e gestão de eventos. Brincava ela, mas a vida nos ensina que nunca é tarde para descobrir novos talentos. Carlos Mendoza havia decidido estabelecer residência permanente em Vila Esperança, transformando sua empresa de consultoria numa operação híbrida que atendia clientes de grandes centros urbanos, enquanto experimentava modelos inovadores de trabalho remoto. Sua casa havia se tornado um pequeno hub para outros profissionais que buscavam alternativas ao estresse das metrópoles sem abrir mão de carreiras ambiciosas. Descobri que produtividade e qualidade de vida não são incompatíveis, explicava ele para visitantes interessados no modelo de desenvolvimento local. Doutora Amanda documentou os impactos positivos da revitalização cultural na saúde pública da cidade. Indicadores de bem-estar mental haviam melhorado consistentemente, especialmente entre idosos e jovens. O senso de orgulho comunitário refletia-se em maior participação política, aumento no voluntariado e redução significativa em problemas sociais como o uso de drogas e violência doméstica. Comunidades com identidade cultural forte são mais resilientes e mais saudáveis, concluía seu estudo, que estava sendo usado como modelo por outras cidades da região. Professor Marcos desenvolveu um programa educacional que se tornou referência estadual. O projeto Vila Esperança combinava educação tradicional com aprendizagem baseada em patrimônio, onde estudantes locais pesquisavam e documentavam a história de suas próprias famílias e comunidades. Alunos de outras cidades vinham em excursões educacionais para aprender sobre metodologias inovadoras de ensino de história e cidadania. Vários estudantes locais haviam conquistado bolsas de estudo em universidades prestigiosas, mas muitos expressavam desejo de retornar após a formação para contribuir com o desenvolvimento contínuo de sua cidade natal. Maria Helena expandiu o jornal local, que se tornará uma publicação regional respeitada por sua cobertura profunda de questões culturais e de desenvolvimento sustentável. O Correio de Vila Esperança recebia prêmios de jornalismo comunitário e era consultado por pesquisadores interessados no modelo de mobilização cidadã que havia salvado a biblioteca. Maria Helena também iniciou um programa de podcast sobre pequenas cidades brasileiras que estavam encontrando alternativas criativas aos modelos tradicionais de desenvolvimento econômico.
O impacto econômico da preservação cultural superou as projeções mais otimistas. O turismo cultural gerava emprego para guias locais, artesãos, donos de pousadas e restaurantes especializados em culinária regional. Várias famílias que haviam migrado para grandes cidades retornaram para estabelecer negócios relacionados ao novo perfil econômico da cidade. A arrecadação municipal aumentou, não através de grandes empreendimentos corporativos, mas através da multiplicação de pequenas empresas locais e do crescimento do valor imobiliário devido à atratividade cultural da cidade. O exemplo de Vila Esperança começou a inspirar outras comunidades enfrentando dilemas similares entre preservação e desenvolvimento. Delegações de dezenas de cidades visitaram a biblioteca renovada para estudar o modelo de mobilização comunitária e desenvolvimento sustentável. Carlos Mendoza e Dona Eulália foram convidados para palestras em universidades e conferências sobre gestão municipal, compartilhando lições aprendidas durante o processo de transformação. O que descobrimos, refletia Dona Eulália durante uma dessas palestras, é que conservação e inovação não são opostos, são parceiros. Preservamos nosso passado para construir um futuro mais rico, não para ficar presos na nostalgia. Nossa biblioteca não é um museu, é um laboratório vivo onde tradição e modernidade se encontram para criar algo novo e único. A história de Vila Esperança provou que pequenas comunidades podem controlar seu próprio destino quando os cidadãos se organizam com propósito claro, conhecimento técnico e compromisso com o bem comum. A Biblioteca Salva se tornará símbolo não apenas de resistência à globalização uniformizante, mas de possibilidade de desenvolvimento que honra identidades locais enquanto abraça oportunidades do mundo contemporâneo. 5 anos depois da votação histórica, Vila Esperança recebeu o Prêmio Nacional de Preservação Patrimonial, reconhecimento do governo federal para comunidades que desenvolvem modelos inovadores de conservação cultural. Na cerimônia de premiação, Dona Eulália, agora uma figura nacionalmente respeitada no movimento de bibliotecas comunitárias, resumiu a jornada. Salvamos uma biblioteca, mas descobrimos que, na verdade, estávamos salvando nossa própria alma como comunidade. E, no processo, encontramos um caminho para o futuro que honra de onde viemos enquanto nos leva aonde queremos chegar.